Olá a todos, eu sou Marilene Tati e na aula de hoje eu vou ensinar para vocês como utilizarem a técnica cestaria no biscuit. Eu escolhi ensinar essa técnica para vocês porque ela é bem simples de fazer e tem um resultado incrível, além de ser muito versátil, pois ela combina com muitos apliques já ensinados aqui no canal. Então eu vou deixar aqui o link na descrição para quem ainda não viu o link dos apliques, dos legumes, das frutinhas, mini-flores e pãezinhos, os quais você poderá fazer vários tipos de potes personalizados. Assistam o vídeo até o final e não se esqueçam de se inscrever para não ficar de fora do que está por vir. Então, bora lá aprender! Então, pessoal, no vídeo de hoje a gente vai reciclar esses potes. Então, eu vou ensinar para vocês essa cestaria aqui, ó. A gente vai fazer esse trançado que fica uns potes bem bonitos, ó. A gente vai precisar de um pote, o pote que vocês quiserem. Aqui eu vou utilizar esse aqui, ó. Aqui a gente vai pegar, colar a tampa num isopor. Então, ele deve ter mais ou menos uns 2 centímetros esse isopor. Mas vocês podem fazer, pode ser um pouco mais baixo, um pouco mais alto. Daí tá a critério de vocês. Agora eu vou recortar e lixar e deixar do tamanho da tampa. Então, depois de lixado, ele ficou assim, ó. Ele ficou bem retinho para cima e quadradinho aqui. Vocês não precisam arredondar a parte de cima. Aqui eu já passei uma cola. E com um pedaço de massa, pode ser o tom que vocês quiserem, um restinho de massa que vocês tiverem, massa, pode ser natural, pele, alguma massa clara que vocês tiverem, porque não vai aparecer, então a cor não vai interferir. Aqui a gente vai então encapar essa tampa, para depois a gente aplicar a cestaria. But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being a monster out of my head, under my bed, think of something out of my
meio, que ela fica mais fácil de trabalhar. Vamos ajeitar ela tudo lado a lado, mais ou menos, vamos ajeitar aqui na lateral. Deixar bem juntinha. Ó, vai ficar assim, ó. Aqui a gente vai pegar essas tirinhas aqui, vamos medir um tamanho maior, ó. Deixar um pouquinho acima e um pouco abaixo. Que depois a gente vai recortar. Então, vocês vejam mais ou menos o tamanho. Vocês podem fazer a largura que vocês quiserem. Aqui eu vou fazer só com 5 tirinhas, que é o que a gente vai precisar para a tampa. Então, cortem vários pedacinhos assim, deixando um pouquinho sobrando em cada lado. Então, aqui já cortamos várias tirinhas e vamos começar a trançar. Aqui nessas 5 carreirinhas aqui, a gente vai tirar a segunda e a quarta, tá? Vai ficar assim com aquele espaço. Daí, bem no meio, aqui vamos colocar um pouquinho de cola. O ideal, vocês podem começar lá pela pontinha, mas eu gosto de começar aqui pelo meio, porque daí eu tranço um lado, viro e tranço o outro lado. Então, aqui vocês coloquem uma daquelas tirinhas, vão passar um pouco de cola também em cima da tirinha. Agora, a gente vai colocar na posição que estava antes. Aqui, vamos dar uma apertadinha. Ó, daí ela ficou assim. Agora, a gente vai levantar. Todas que tiverem embaixo, a gente vai levantar um pouquinho. Ó, daí vai ser a primeira, a terceira e a quinta. Daí, aqui, a gente, então, vai colocar um pouquinho de cola. Vamos colocar outro palitinho. E daí, com um palitinho de churrasco, a gente vai empurrar bem. Vamos apertar aqui já para ir colando. Vamos passar um pouquinho de cola em cima dessa tirinha aqui, ó. Que daí já vai sair bem firmezinho e bem colada esse trançado. Agora, vamos colocar todas as tirinhas de novo na posição. Vamos dar mais uma empurrada com palito de churrasco, para deixar ela bem apertadinha aqui para cima. Tá? Agora, aqui a gente, então, junta bem, deixa bem juntinho e vamos apertar de novo aqui, ó. Para ela grudar bem. Ó, já tá dando formato. Vocês não se preocupem com a lateral, que aqui a gente vai recortar. Dá uma pressionadinha. Agora, segue a mesma coisa, então. A gente vai levantar sempre essa tirinha que tá por baixo. Então, a gente levanta sempre a tirinha que tá por baixo. Então, assim, gente, vão fazendo isso aqui até terminar toda essa carreira aqui. Vocês vão fazendo esse processo, para depois a gente passar pro outro lado, então. Então, terminado esse lado, a gente vai pegar, virar para o outro lado, que a gente vai continuar, então, fazendo todo esse lado, o mesmo processo que a gente fez aqui desse lado. Então, terminado esse outro lado, ela ficou assim, ó, ficou a tira toda, parece uma cestinha mesmo. Aqui a gente vai recortar, então, essas sobrinhas aqui, vamos deixar bem parelhinho, já que daí a gente vai aplicar no vidro, então, na tampa, né? Então, gente, eu queria dizer para vocês que vocês não se preocupem com a cor aqui que vocês vão colocar, porque depois a gente vai colocar a pintura. Então, vocês usem uma cor clara ou até mesmo a cor natural,
ou um tom pele. Aqui eu coloquei, usei o tom pele e coloquei um pouquinho de amarelo para deixar mais amarelado. Então ela ficou assim, tipo um tom de massa de pastel. Vocês podem utilizar massa natural também, porque não depois da pintura a cor não vai aparecer. Então vamos arrumar todas, tirar todas as bordinhas. Ó, então ficou assim. Agora aqui a gente vai passar cola em toda a volta da tampa. Vocês podem colocar bastante cola para deixar bem colado. Então, depois de passado cola em toda a volta, só vamos aplicar aqui, então. Ela vai ficar sobrando um pouquinho em cima aqui, ó. Mas é assim mesmo que tem que ficar. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Então, ficou assim, ó. Agora a gente vai colocar aqui em cima um acabamento, que é para dar um acabamento de cesta mesmo. Vocês vão usar esse disquinho aqui para fazer essa cordinha. Mas antes disso, a gente vai pegar 2 pedacinhos pequenos, que a gente vai fazer então uma alcinha para ela. 2 pedacinhos da mesma cordinha que vocês fizerem ali, vão dobrar o meio e vão fazer 2 alcinhas antes de colocar o acabamento. Um pouquinho de cola, então aqui a gente vai colar essas alças. Depois das alças, então, aqui colocadas, a gente pode começar, então, o acabamento. A gente vai fazer aqui onde foi feita a emenda, a gente vai começar o acabamento. Vamos colocar em toda a volta essa cordinha. Não precisa ser nada direitinho, vão colocando assim, ela pode ficar toda irregular, não tem problema. Vocês vão ajeitando para ficar bem uma cestinha natural. Para fazer frente a gente vamos aproveitar esse pedacinho que sobrou dali, já vamos aproveitar para fazer a frente. Vamos só dar uma emparelhada aqui, que a gente vai colocar então aqui na frente. Daí vamos fazer uma cordinha também para colocar na volta. Vocês fazem uma cobrinha bem comprida só e vão tendo para formar a cordinha, ó. Então, aqui já passei um pouco de cola nesse pedacinho. Vamos colar bem aqui no meio. E vamos colocar, então, aquela cordinha que a gente fez. Vamos colocar em toda a volta. Então, assim já tá pronto aqui também a frente, ó. A cestinha em cima tá pronta e a frente também. Aqui nesse outro aqui eu fiz 2 tirinhas iguais a essa e coloquei uma embaixo e outra em cima. Então eu coloquei toda a volta. Se vocês quiserem fazer assim também é uma sugestão. Então esse aqui a gente vai fazer um pouco diferente. Então assim, depois de pronto aqui, isso aqui, ó, vocês vão deixar secar um pouco para vir com a pintura. Eu vou fazer bem fácil. Vocês vão precisar de um paninho úmido e tinta marrom e amarela. Eu gosto de usar as 2 cores, que daí eu deixo umas partes mais claras, outras partes mais escuras. Então aqui vocês vão colocar um pouquinho de água, deixar ela bem fininha, bem ralinha. Ela não pode ser muito grossa. Não faz mal que sujou ali, porque a gente vai misturar mesmo. Deixa ela sempre afinando. Vamos afinar essa tinta, deixar ela bem... Principalmente nessas partes mais fundinha aqui, vocês preenchem mais, tá? Assim vocês vão passando em tudo. Pode deixar mais escurinho em cima e embaixo coloque um pouquinho de amarelo. Assim vocês vão, ó, intercalando. Pode ir misturando os 2 tons, porque dá um efeito bem bonito, ó.
Vamos estar ainda úmida, a gente vai então passar o paninho úmido aqui, bem assim, ó, de leve, ó, para dar esse efeito. Paninho úmido, ó, que daí vai ficar escura só as partes mais fundinhas. Ela vai dando esse efeito, ó. Então, assim, assim, o ideal, isso aqui é você passar verniz, porque como é uma peça de cozinha, a gente tem que toda hora tá limpando e o verniz vai proteger essa pintura. Até o verniz vitral fica bem bonito, em potes fica bonito. Então, assim, a gente vai fazer toda a volta. Então, assim, ó, pintado toda a volta, a gente vai fazer o mesmo processo, então, aqui na frente. Então, feita a frente aqui já pintada, então a gente vai fazer umas folhinhas para começar, então, montar o nosso pote. Então, para fazer as folhinhas é bem simples. Vocês peguem pedacinhos de massa, só apertem assim, ó. Apertem bem, deixe mais fininha. Fazem umas maiores, outras menores. Pedacinho de massa, coloque aqui na ponta do dedo e faça só as marcações com a faquinha, de um lado, de outro. Daí aqui vocês dão umas voltinhas para não deixar ela tão lisinha. Coloquem a faquinha aqui no meio. Pressione aqui atrás para fechar a folhinha. Então, assim vocês vão fazer várias folhinhas pra gente aplicar aqui. Então, feitas as folhinhas, vão começar a montagem do vidro. Vocês peguem aqui um pedacinho de massa, pode ser massa verde, vamos colocar aqui embaixo, que a gente aqui vamos colocar umas folhinhas, porque daí vai ficar melhor para colocar os apliques, como ele já tá seco, então essa massa mais molhadinha aqui vai fixar melhor no pote. Então vamos colocar assim um pedacinho de massa, pode ser verde. Aqui a gente vai aplicar umas folhinhas. Daí a maneira de montar, vocês veem como vocês acharem melhor. Vão montando, vão botando folhinhas, vão botando legumes, ou frutinhas, ou até mesmo flores. Fica bem bonito esse pote com flores, com girassóis, fica bem lindo, porque ele fica um pote bem rústico, então o girassol dá um efeito bem legal. Coloque umas folhinhas aqui, umas folhinhas ali e vão montando o seu pote. E já algumas folhas. Olha, eu queria mostrar para vocês como o girassol fica bonito aqui, ó. Eu ensinei também, tem um vídeo desse girassol, coloque grande em cima, coloque outros girassóis na frente, que ele fica bem legal. Também eu queria mostrar para vocês que com essa tipo de cestaria que eu ensinei para vocês, vocês podem fazer cestinhas, ó. Aqui, ó. A cestinha fica bem legal, fundo liso e aquela tirinha que eu ensinei vocês a fazer, dá para colocar flores, dá para colocar frutinhas. Aí vocês podem criar, fazer bastante coisa bem legal com esse tipo de cestaria. Então, só que colocar vários, ó, tá, gente? Olha, fica bem legal. Com rosinhas também fica bonito. Vocês podem colocar, aqui tem um, ó, fazer essa cestinha com rosinhas. Então, dá para criar, assim, ó, infinidade de peças com esse tipo de cestaria. Bom, gente, então vamos passar para colagem. Aqui eu já tenho, então, os legumes todos prontos, que eu até vou deixar aí o card ensino fazer todos esses legumes. Se vocês quiserem deixar o card aqui,
Em qualquer lugar da tela aí vai ficar das frutinhas, se vocês quiserem montar com frutinhas também. Esse mesmo pote com frutinhas. Vocês podem montar com flores, com uma infinidade de coisas. Então, hoje a gente vai montar então com esses legumes. O ideal é vocês, antes de colar, colocar em cima, mais ou menos, distribuem para ver a posição que vocês vão colar. Aqui eu não vou começar a nossa colagem. Já colei os legumes, vocês colhem da maneira que vocês quiserem. Agora vamos colocar alguns aqui embaixo também. Isso que eu tinha para passar hoje para vocês, gente. Que vocês tenham gostado. Aproveite bastante essa ideia, criem suas peças diferentes. Daqui vocês vão fazer muita coisa linda com esse tipo de modelagem. Vocês vão inventar, vão ter ideias maravilhosas para fazer com isso. Então, próximo vídeo então.